Tá gravando já. Mais uma vez, obrigado, Gabriel. Obrigado aí pela disponibilidade da palestra. Então, a gente vai começar a palestra de hoje, que é a importância da avaliação econômica na engenharia. Agradeço aí ao Gabriel, que trabalha diretamente com isso, para dar uma visão para vocês aí, geral, sobre o assunto. Tá bom? Obrigado, Gabriel. A palavra é sua. Ok, Lênis, eu que agradeço a você, agradeço a Ana pelo convite. É sempre um prazer. E a ideia, pessoal, bom dia a todos, todos os alunos que estão nessa disciplina. E a ideia aqui é a gente mostrar, eu vou mostrar onde se aplica isso, vou apresentar alguns problemas reais, vou fazer uma discussão, dar uma visão geral sobre esse problema, e ao longo da apresentação, que vai ser mais ou menos de 1 hora, eu vou mostrar algumas coisas mais específicas. Por ser uma apresentação de mostrar mais a importância disso e trazer os problemas, e obviamente pelo tempo, eu não vou entrar muito no como fazer. Então, eu vou dizer aqui o que fazer, o porquê é importante, mas eu vou evitar entrar no como fazer. Mas, além disso, caso alguém tenha qualquer dúvida ou tenha algum ponto específico, aí fique inteiramente à vontade para abrirem os microfones e manifestarem e conversarem, sem problema nenhum, tranquilamente. Ainda assim, que eu tenha ficado mais no ponto de mostrar por que é importante, o que deve ser feito, eu selecionei 2 exemplos que eu acho bastante interessantes. Esses 2 exemplos são particularmente interessantes no meu dia a dia, que eu uso bastante, são 2 problemas que eu uso bastante, e eu selecionei uma versão simplificada desses 2 problemas, que aí, dando tempo, eu vou mostrar o como fazer nesses 2 exemplos, mas apenas 2, que eu imagino que sejam, talvez até uma novidade para muitos de vocês, e é sempre interessante trazer alguma coisa nova, ok, pessoal? Bom, então, vai ser isso aí. Antes disso, eu sou engenheiro de Minas, não sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de Minas e sou ex-aluno da Unicamp. Eu fiz doutorado aí na Unicamp. Fui aluno do Denis, inclusive, fiz a disciplina lá de engenharia de petróleo, simulação, na verdade, e fui colega da Ana Tereza. Ana Tereza, a gente era da mesma, a minha cadeira era ao lado da cadeira dela quando eu fiz doutorado aí da Unicamp. Então, são todos de casa. Bom, o que eu selecionei aqui, basicamente, nessa apresentação? Falei aqui sobre alguns desafios aí e oportunidades também para os engenheiros. É sempre uma incógnita quando você chega nessa fase do curso, e eu me lembro quando lá eu estava, quando o professor mostra alguma disciplina, mostra algum conteúdo, e a gente tem uma tendência a olhar aquilo e fazer a seguinte pergunta: bom, em que isso vai me ajudar? Por que eu vou ter que aprender isso? Como que isso, eu vou precisar disso algum dia na minha vida? E eu me lembro da famosa estatística 1 e estatística 2 que eu tive no curso de engenharia. Não sei se no curso de graduação da Unicamp é com esse mesmo nome. Era estatística e probabilidade para engenheiro 1 e estatística e probabilidade para engenheiros 2. E era uma disciplina que eu nunca dei muita atenção para ela enquanto estava na graduação. Meus colegas também, a maioria deles, não. E, por incrível que pareça, quando você se formar, o que mais você vai usar nas suas reuniões e o que mais você vai gerar cobrança e ser cobrado, e principalmente briga em reunião, briga saudável em reunião, exatamente por que a média subiu, por que a média baixou, por que o desvio padrão subiu, por que o desvio padrão baixou. Então, a estatística é a ferramenta principal, eu diria, aí, de muitas das tomadas de decisão e controle dos gerentes. E é uma disciplina que, na época, eu nem sabia por que eu ia usar aquilo. Mas tem um lado, é uma coisa importante. Eu vou falar um pouquinho aqui, o que eu brinquei aqui, que eu chamei de lado bom e lado de uma reflexão aqui, ao final do curso de avaliação econômica. Vocês vão se surpreender, e eu procurei fazer uma apresentação um pouco, não muito padrão, não muito formal, mas uma apresentação até um pouco lúdica em alguns momentos, exatamente para quebrar o gelo e para trazer isso de fato para o dia a dia. Depois eu vou falar um pouquinho aqui sobre o desafio de você fazer avaliação econômica de novos negócios, de grandes projetos, aquele famoso show do milhão. É um projeto de um novo campo de petróleo, um novo projeto envolvendo uma nova mina, uma nova planta de celulose,
Isso aí seria, digamos, o filé mignon da engenharia econômica. No entanto, infelizmente, poucos de vocês vão trabalhar diretamente com esses grandes projetos, até porque esses grandes projetos, eles não são feitos todos os dias. Então, você é um projeto de um grande campo de petróleo, você vai demorar aí 3, 4 anos fazendo esse projeto, e uma vez que fez esse projeto, o projeto terminado e implementado, são 20, 25 anos de produção. Ainda vão sair do item 3, que é a avaliação dos grandes projetos, dos novos projetos, e vão para exemplos aqui de avaliação econômica que eu coloquei nos projetos de melhorias operacionais, ou seja, aquele projeto já está pronto e a gente precisa de dar sequência naquilo que foi planejado, e aí a gente precisa de projetos de melhorias operacionais. É uma nova classe de projetos onde eu acredito que a maioria de vocês trabalhará ao longo da sua vida profissional, exatamente nesses projetos de melhorias operacionais. Pelo menos é isso que eu vejo. A imensa maioria está na área de projetos de melhorias operacionais. Eu trouxe alguns exemplos para a gente discutir. Voltando até que eu dei um passo além no item 4, que eu saí do 3 foi para o 5, voltando no 4, uma vez que você definiu um projeto aí de um novo campo de petróleo, uma nova planta de produção de papel e celulose, e você tem uma estimativa do VPL, daquele macro projeto, como que a gente vai tentar garantir que aquilo vai ocorrer de fato na prática, uma vez que esse horizonte de tempo desse projeto é 20, 25, 30 anos, ou às vezes até mais. Então, como é que a gente vai garantir no dia a dia que esse VPL, composto aí de 20, 25 anos, vai ocorrer, porque esse VPL dos 25 anos, obviamente, ele é a soma daqueles pequenos fluxos de caixa, do ano 1, do ano 2, do ano 3 até o ano 20. Como que eu vou garantir, não vou me perder disso aí ao longo do tempo. Depois, até para fazer uma pequena provocação, eu trago 2 exemplos aqui de avaliação econômica na vida pessoal, porque antes da gente cuidar das finanças do outro, da empresa, tem que cuidar das nossas também. Então, eu trago 2 exemplos aqui para reflexão. E depois a gente abre aí para que vocês possam fazer comentários e discussões gerais. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a visão geral do que nós vamos falar aqui nesta hora de discussão. Bom, se alguém me perguntasse o principal desafio de um engenheiro, hoje, eu diria que é aumento de produtividade. E aumento de produtividade é produtividade. E as pessoas, as empresas querem sempre aumentar a produtividade. De uma forma grosseira, de uma forma geral, o que é produtividade? É o output dividido pelo input. E isso se aplica a tudo. Isso vai desde um carro, onde o output do carro poderia ser, por exemplo, consumo de energia, o input, peso do carro, seria consumo de combustível, quilômetro percorrido, seria, por exemplo, peso do carro, ruído. Nós temos várias formas de medir produtividade, várias, número de pintores por carro produzido, por hora ou por ano, seja lá a unidade de tempo, o KPI de tempo. Mas produtividade é o grande desafio dos engenheiros. Eu, se fosse dizer hoje para que serve a engenharia numa empresa, eu diria que é para aumentar a produtividade. Eu não sei se algum de vocês já fizeram estágio em alguma empresa, mas eu tive uma situação bastante interessante, um tempo atrás, aí, com uma pergunta que alguém me fez, que foi o seguinte, eu compartilho com vocês. Eu estava numa mineradora, que é até a Vale, e conversando sobre alguns problemas, aí um técnico de mineração falou para mim me disse a seguinte pergunta, foi até num curso, um técnico de mineração contou, meio na brincadeira, falou o seguinte, olha, os engenheiros aqui na Vale não fazem nada. Engenheiro não opera caminhão, engenheiro não opera carregadeira, engenheiro não movimenta ferrovia, engenheiro não faz manutenção de equipamentos, engenheiro não vai lá para o campo para fazer inspeção de segurança. Quem faz tudo isso são os técnicos e os operadores. Portanto, se essa empresa mandar a engenharia embora, não vai mudar nada, ela vai continuar produzindo do mesmo jeito.
E aí eu digo para vocês o seguinte, para quem está me ouvindo aí, vocês concordam com a afirmação dessas? Quem quiser falar, fique inteiramente à vontade, já abrir o microfone e fique inteiramente à vontade para falar. Vou repetir, o cara falou o seguinte, um técnico argumentou isso. Isso aconteceu comigo num curso, tinham vários engenheiros, e o pessoal contou isso meio brincando, meio rindo. Falou isso, engenheiro não opera caminhão, engenheiro não mexe não faz manutenção, engenheiro não faz inspeção de segurança, quem faz isso tudo são os técnicos e operadores. Portanto, poderia demitir a engenharia toda e a empresa continuaria produzindo e vendendo minério de ferro. Vocês concordam com isso? É óbvio que não vão concordar com isso, senão o que nós estamos fazendo aqui? É óbvio que vai concordar. Pessoal, eu pensei bem quando eu ouvi isso, essa pessoa fez isso num tom meio de provocação, eu estava dando um curso, e aí eu respondi da seguinte forma, eu falei, é verdade. Se você demitir toda a engenharia da Vale, acabar com a engenharia, ou de qualquer empresa, da Petrobras, a mesma coisa, a empresa vai continuar produzindo do mesmo jeito, não vai mudar nada. Talvez nas próximas 2 ou 3 semanas ela vai continuar produzindo, realmente não vai mudar nada. No curto prazo, não vai mudar absolutamente nada. Mas é bem provável que você continue produzindo aí umas 2 ou 3 semanas. Ao final do primeiro mês, é bem possível que algum caminhão ou alguma escavadeira ou alguma coisa que antes custava, digamos aí, R$300 por hora, já começa a custar 310, 320. E eu digo para você o seguinte, sem a engenharia, possivelmente, com 6 meses de operação, a produção vai cair, com 1 ano a empresa está quebrada. Simples assim. Então, no curto prazo, realmente não vai acontecer nada. E onde que a engenharia está atuando aí? Principalmente, pessoal, vou manter isso aqui, ó, a produtividade, que é um dos papéis principais aí, e é um dos grandes desafios da engenharia, é exatamente manter a produtividade das empresas, manter a capacidade de produção, manter o controle de custo, manter os níveis de segurança, manter a capacidade de inovação. Então, tudo isso aí faz parte do esforço aí para manter e aumentar a produtividade, e isso é um trabalho que a grande maioria dos engenheiros estão envolvidos com algum projeto ou algum desafio aí para aumento de produtividade. Vou mostrar aqui alguns exemplos aqui de aumento de produtividade. Se você pegar aqui na indústria automobilística, eu peguei um desenho aqui e até peguei a maioria dessas figuras, são figuras até que estão disponíveis na web, e o propósito é apenas ilustrativo. Se você pegar os carros, olha só os modelos dos carros. Se você pegar um carro desse aqui, ó, que eu não sei que carro é esse, e comparar com esse carro aqui, ó, que tem uma grande defasagem de tempo. Então, se você pegar esse carro e comparar alguns indicadores de engenharia dele, qual que é a velocidade, em trecho reto, a velocidade máxima, qual que é o máximo de rotação do motor, qual que é a eficiência energética dele, qual que é o peso dele, qual que é a capacidade de transporte dele, e comparar com esse carro aqui, ó, você vai ver que esse carro aqui é extremamente mais eficiente, ou seja, teve um salto aqui de produtividade absurdamente grande ao longo dessas décadas que aqui estão. E isso é um trabalho que foi desenvolvido aí pelo pessoal da engenharia. Se você pegar os computadores, ó, e observar como que foi, né? Esse aqui acho que é um computador do Macintosh, e observar a evolução desses computadores, até chegar nesse aqui, que é o sonho de muitos, e muitos de vocês certamente ou já viram ou trabalham com algum computador desse, teve uma evolução muito grande e a produtividade aumenta muito. Uma coisa é você colocar vamos pegar o caso aí, típico aí da Unicina do Dentes. Vai fazer simulação de um reservatório num computador desse aqui. Tem jeito de fazer? Tem. Talvez você coloque em paralelo um com o outro, o tempo vai demorar 1 ano, 6 meses para fazer um trabalho. Esse aqui, talvez o trabalho que esse aqui executa as rotinas, as missões que esse aqui demora meses para fazer, esse aqui vai fazer em minutos ou em segundos. A produtividade dele é muito maior do que a anterior. E para sair daqui, que é uma produtividade baixa, e chegar aqui, certamente tem aí o trabalho de engenharia.
E veja, eu estou falando da produtividade, não é simplesmente o engenheiro sair testando no laboratório. Para sair desse aqui, que, digamos, era economicamente viável de mercado, para chegar nesse aqui, a avaliação econômica está presente em todas as etapas. A começar pela contratação de um engenheiro, que a empresa vai fazer uma conta simples. Quanto me custa e quanto ele agrega. Se a empresa paga 10 mil para o engenheiro, ele tem que gerar para ela pelo menos 10.001. Então, essa conta, ela não fecha. Aqui, esses equipamentos, eu trouxe uma informação interessante. Você pega equipamentos aqui de uma unidade florestal, por exemplo, equipamento de corte aí da indústria florestal e equipamento de movimentação de carga. 2 equipamentos típicos aí, onde tem muito engenheiro mecânico trabalhando com isso. O grosso aí, tem muito engenheiro mecânico trabalhando nessas empresas de equipamentos. E boa parte do trabalho desses engenheiros é criar equipamentos que consigam, por exemplo, reduzir de 2% a 5%, eu coloquei 2 aqui, do consumo de energia nas novas gerações. Então, um fato interessante, você olha um trator desse aqui, ó, toda vez que a Caterpillar, a Komatsu e outras, a Liebherr e outras empresas lançam um trator desses, a geração futura do trator, ele vem aí com 2% a 3% de redução no consumo de energia. Isso é um desafio. E por que eles fazem isso? Tem toda uma avaliação econômica em cima disso, porque obviamente, parte desses 2% a 3% de energia, ele tem que ser capturado pelo departamento de vendas via o VPL deles. Aqui, só para chamar a atenção, que a gente sempre faz avaliação econômica, e eu antecipo um ponto interessante aqui. No curso, você viu várias ferramentas para avaliação econômica de projeto. E esse ponto eu vou bater outras vezes aqui, vou chamar a atenção outras vezes. No entanto, possivelmente, o professor não disse onde encontrar bons projetos com VPL positivo. Eu vou discutir isso mais à frente, mas coloque isso em mente. A gente sai com a ferramenta para a gente avaliar o projeto. O projeto é bom ou é ruim. Mas outro problema é como que eu vou encontrar esse projeto? Como que eu vou criar esse projeto? Onde que eu vou encontrar esse projeto? A engenharia é uma das maiores criadoras de projetos com VPL positivo. Exatamente esse é o problema. Todos esses exemplos aqui são exemplos de projetos com VPLs positivos que são criados aí pelo pessoal da engenharia. Passando mais rapidamente aqui, ainda só para fechar essa questão da produtividade, que é onde a maioria está lá, e porque é exatamente a demanda de produtividade que vai gerar demanda por projetos, e demanda por projeto, a tomada de decisão envolve avaliação econômica. Aqui eu coloquei um exemplo aí de uma área que muita gente gosta, que alguns capis aí, ou seja, alguns indicadores aí na área de TI, por exemplo. Assim, imagina que você tem aqui, vamos supor aqui, um indicador aqui, índice de satisfação do consumidor. É um índice. Qualidade de uma chamada. É um outro índice. E aí alguém chega, olha aqui, taxa de abandono dos clientes, que é um problema para as empresas prestadoras de serviço. TIM, Claro e outras. O pessoal, o tempo todo, quando um cliente está distante, sempre te liga para saber se você quer um novo produto, para ter contato com você. Imagina a seguinte situação. Você está trabalhando na TIM, ou na Claro, lá na área de engenharia mecânica, sei lá o que for, e você tem um problema que é o seguinte, a taxa de abandono de clientes está te preocupando. Então, você vai ter que fazer o quê? Na maioria das vezes, você vai ter que fazer um projeto, e esse projeto visa exatamente conter essa perda de clientes. E esse projeto, exatamente por ser um projeto, ele vai ter início, vai ter fim, vai ter investimento, vai ter recursos, e espera-se que tenha um entregável. Mas para implementar esse projeto, certamente você vai passar por uma avaliação econômica. Um simples projeto para evitar, para reduzir a taxa de abandono de clientes, você vai ter que fazer um projeto, vai passar por avaliação econômica. Como é que pode ser esse projeto? Contratar uma empresa de call center, por exemplo, para ligar para os clientes, um serviço de e-mail personalizado, um serviço de redução de tarifas ou uma proposta de redução de tarifas, mas tudo isso aí envolve avaliação econômica, até porque muitas das vezes você tem essas alternativas, você não tem recurso para todas elas, mas você pode selecionar uma ou outra para ser aplicada aí no dia a dia. E aí, para finalizar essa questão, ainda de muitos dos projetos onde você vai fazer avaliação econômica,
e de onde vêm esses projetos e quem são os maiores recomendadores desses projetos. Eu selecionei aqui, eu filtrei aqui as 10 maiores empresas de consultoria e influenciadoras do mundo. Então, você tem aí a Accenture, que é uma grande contratadora, inclusive, muitas dessas empresas aí, o primeiro emprego de muitos engenheiros é exatamente nessas empresas. Accenture, tem aqui a Deloitte, peguei algumas aqui, a PricewaterhouseCoopers e outras. Quando uma empresa igual a Petrobras, a Vale, coloquei aqui Sabesp, coloquei algumas aqui que eu particularmente vi assim, de perto. Quando essas empresas precisam de fazer alguma modernização, seja no seu processo de produção, seja em alguma outra, alguma modernização, seja para fins de segurança, de imagem, seja lá o que for, o que essas empresas, essas grandes empresas fazem? Geralmente eles contratam alguém de fora, para trazer uma visão de fora. Aí chega uma empresa dessas aqui, uma Accenture, uma McKinsey, e vai outras. E o que elas fazem? Geralmente, essas empresas de consultoria, muitas das vezes, elas não dizem como fazer. Elas chegam lá, elas dizem o que deve ser feito. Então, ele chega lá e fala que tem um problema, olha, o seu processo de produção de petróleo, por exemplo, nessa plataforma, olha, o custo que a gente tem para esse trocador de calor, o custo dele é 300. Aí, ele diz para a Petrobras, por exemplo, o custo dele é 300. E a Petrobras supõe que o custo dela é 400. Como é que eu vou baixar de 400 para 300? Dificilmente essas empresas vão dizer. Elas não vão dizer isso como chegar lá. Então, elas vão dizer, a minha referência do custo desse trocador de calor, ele é de 300. Seja 300 reais por hora, seja o que for. Ou então ele vai dizer, olha, esse trocador de calor, a vida dele, que a gente vê, a nossa vida desse trocador de calor de referência, digamos aí, ou desse motor desse equipamento, ele é de 3 anos. Aí o cara da Petrobras fala para ele, bom, mas aqui nosso motor só tem uma vida de 2. A McKinsey vai dizer, ou qualquer uma dessas outras, não, a minha referência é de 3 anos. E assim sucessivamente. Eles vão fazer um mapeamento, um monte de tabelas de valores de referências. Ou seja, esse valor de referência, chegamos aqui nos indicadores, nos KPIs, que são os indicadores de performance. E vão embora. Quando ele for embora, aí a Petrobras, os gerentes vão chamar os engenheiros, e aí vai disparar projetos por todo lado para que o sistema de produção da Petrobras ou da Sabesp, seja quem for, atenda a esses KPIs gerados por essas grandes empresas. E aí, pessoal, visto isso aqui é uma coisa que eu vejo muito, haja avaliação econômica para você selecionar as melhores alternativas para atender a esses problemas. Bom, e como que você vai fazer essa avaliação econômica? Quais serão as suas ferramentas, né? Qual que é o seu instrumental para você sobreviver nesse mundo aí de avaliação econômica? Bom, é aquilo que vocês já viram no curso, que eu vi na ementa, e basicamente algumas das variáveis algumas das suas ferramentas são essas aqui. Uma das ferramentas mais importantes. Você dominar o VPL já vai te ajudar bastante. Acredite em mim. Muitos dos engenheiros não dominam o VPL. Ele ouve dizer, mais ou menos como se fosse assim, ele pensa que sabe, mas na verdade, quando você vai fazer para valer, não sabe. Então, se eu puder te dar uma sugestão, domine isso. Não é simplesmente decorar o que é o VPL, saber aplicar e saber onde encontrar e como medi-lo numa situação real. Esse é um problema. Segundo problema, segunda ferramenta, a taxa interna de retorno. Essa aqui o pessoal gosta muito dessa. É saber qual que é o retorno que o dinheiro alocado na substituição da bomba de efluente está gerando. Qual que é o dinheiro do investidor, a taxa de retorno gerada pelo dinheiro alocado naquele projeto de um novo campo de petróleo, assim sucessivamente. Essa ferramenta aqui é a campeã dos gerentes que trabalham aí em projetos de melhorias operacionais. É o período de recuperação do investimento. É o famoso que responde essa famosa pergunta: quanto tempo eu vou demorar para recuperar o dinheiro? O dinheiro da empresa volta em quanto tempo? Se você vai trabalhar numa empresa de serviço,
uma Schlumberger, uma Halliburton, uma Siemens, uma EG, que faz motores, muitos motores. Esse aqui é o seu kit, de apresentação. Você vai chegar na Petrobras, por exemplo, e você trabalhando na VEG como engenheiro, aí você vai falar, olha, esse motor aí tem um consumo de tanto, e se você substituir, comprar esse novo motor, que é um motor premium, por exemplo, o consumo de energia vai ser reduzido em 3 ou 4%, e com isso você recupera esse dinheiro aí em 2, 3 anos, ou 4 anos, seja lá o que for. Então, o payback, o tempo para recuperar o dinheiro em projetos de melhorias operacionais, é de longe o campeão de uso ou campeão de audiência aí nas apresentações do dia a dia. Obviamente, uma outra variável interessante aqui é o risco do VPL. Esse risco do VPL, dificilmente alguém vai falar nisso num projeto de melhoria operacional, que é modernização de instalações, substituição de equipamentos existentes, dificilmente, mas nos grandes projetos, o risco ele é muito importante. E uma outra variável aqui, que às vezes é usada nos dois casos, é a chamada taxa externa de retorno. O que é isso? Às vezes tem um fluxo de caixa que ele fica positivo num ano, negativo no outro, positivo num ano, negativo no outro, positivo num ano, negativo no outro. E aí, nesse caso, a taxa interna de retorno fica confusa, então, às vezes, usa a chamada taxa. Então, essas são as principais ferramentas que eu vi que vocês já viram no curso, e acreditem, essas ferramentas vão te ajudar muito no dia a dia, na hora de tomar uma decisão. E aqui, eu chamei a atenção, de novo, naquele problema que é do VPL positivo, né? A gente vê como estimar o VPL, mas a gente não vê muito aqui onde encontrar esses VPLs positivos. E aqui, ó, onde está o serviço da engenharia. Você encontra VPLs positivos das mais diferentes formas. Um carro elétrico, você precisa de muita física, química e muita engenharia para criar um VPL positivo com um carro elétrico. Um smartphone, a mesma coisa, além de muita visão de futuro. Agora, pensa uma coisa totalmente diferente disso, que também é positivo. Um LP do Roberto Carlos de 1969, que possivelmente seu pai, sua mãe, as pessoas que têm mais de 50 anos, hoje com mais de 60 anos, adoram e ouviram muito. Onde foi a fonte para ele criar esse produto com esse VPL tão positivo? Completamente diferente da engenharia, que é saber tocar o coração das pessoas. Então, os projetos com VPL positivo surgem nas mais diferentes áreas. E nós aqui, o nosso papel maior, muitas vezes no curso de avaliação, é simplesmente medir esse VPL, mas não criar, saber onde está esse VPL. Bom, pessoal, dito isso, agora vamos entrar em alguma coisa um pouco mais palpável. Quando você tem grandes projetos, mineração, aqui você tem siderurgia, aqui você tem varejo, tem 3 perguntas que geralmente no seu dia a dia você vai ouvir. E aqui é principalmente uma ilustração. Quanto vale um projeto desse? Isso vale para você se quiser montar um lava-jato com o dinheiro que você ganhar como engenheiro. Você vai ter que responder essas 3 perguntas. Quanto vale esse lava-jato? Ou esse projeto? Independendo do tamanho. Quando eu devo entrar nesse negócio? E se eu vou sozinho, eu vou pedir um sócio. Que mais tenha negócio com sócio. Restaurante, então, tem algum restaurante que tem um sócio presente. Então, aqui eu vou apenas ilustrar a natureza desse problema, mostrando, ilustrando como que seria a ideia da tomada de decisão. Eu peguei aqui um caso que tem grandes projetos. Pense numa Petrobras, por exemplo, que tem uma grande quantidade de projetos, ou qualquer outra empresa. Então, ele vai estar com esse dilema. Quanto vale esse projeto? Quando que eu vou investir nesse projeto? E se eu vou sozinho ou se eu chamo participação com o outro? O problema, ele é exatamente o mesmo. Imagina, agora, essa brincadeira que eu fiz. O presidente da empresa tem esses 10 projetos que ele quer avaliar, quer discutir com o conselho da empresa para saber se vai financiar ou não os projetos, e ele resolve convidar essas 2 pessoas que estão aqui. A primeira que eu chamei a senhora Luzia, que hoje ela tem 75 anos, e é uma acionista da Petrobras, e a Luísa, que tem 28 anos, com sua filha Pamela, que tem 2 anos de idade.
E esse dilema é um dilema que acontece, que é muito comum, que é o seguinte: na reunião do conselho, o presidente apresenta esses projetos e faz um intervalo para o café. Durante o intervalo do café, a senhora Luzia começa a conversar por acidente com a Luísa, com seu bebê de colo. E os projetos, tem projetos aqui, desses projetos de produção, que vão começar a produzir imediatamente, nos próximos 2 ou 3 anos, e tem projetos que só vão começar a produzir daqui 10 ou 15 anos. E aí você ouviu a seguinte discussão. A senhora Luzia, ela falou que não está interessada em projetos que vão gerar caixa para a empresa daqui 10, 15 anos. Sabe por quê? Porque a expectativa de vida dela não está muito grande mais. Ela quer saber de projetos que geram caixa já, porque ela quer viajar, passear e aproveitar a vida, porque ela já tem 75 anos de idade. Mas é uma acionista da empresa. Por outro lado, você tem a Pamela, que ela não está muito preocupada com ela hoje, porque ela no auge da vida profissional dela, e ela comprou as ações da empresa, a Luísa, que está no auge da vida profissional hoje, que está com 28 anos, e ela comprou para a pequena Pamela, que aqui está, que está com 2 anos de idade. Então, nós temos um conflito de interesse aqui. A senhora Luzia quer que a empresa abandone projetos que vão gerar caixa daqui 10, 15 anos e priorize os projetos agora, que vão gerar dividendos para ela já, porque ela quer os dividendos agora. E a Luísa, ela está preocupada com os projetos daqui 15 anos, porque é o momento que a menina, a senhora Pamela, a filha Pamela vai usufruir desse fluxo de caixa. Pessoal, como que o presidente da empresa vai sair desse dilema? Como que ele vai sair desse dilema? A única forma de sair desse dilema é o quê? É simplesmente aplicando as ferramentas que vocês aprenderam aí no curso. E principalmente, que são as mesmas. Que é o quê? São essas aqui, ó. É aplicar principalmente o conceito do VPL. E por quê? Se ele aplicar corretamente o conceito do VPL, tanto a senhora Luzia, quanto a jovem Luísa e a bebê Pamela igualmente serão beneficiadas, porque qualquer decisão comprando o projeto que vale mais do que custa, isso vai refletir no patrimônio das empresas, nos valores das ações, e ambos serão igualmente beneficiados. Essa é a ideia. Então, as ferramentas que vocês viram aí, elas são usadas para avaliação e até para conflito de interesses também em algumas, como é que eu posso dizer, em algumas empresas. Ok? Então, aqui, só para ilustrar, algumas continhas que ele fez, pegou aqui, por exemplo, fez uma continha que pegou o VPL sobre o investimento, selecionou alguns projetos, que por hora não é tanto a nossa discussão aqui. Você tem um outro engenheiro aí, um outro economista que fez uma avaliação de risco de cada um desses projetos, os projetos são grandes, o presidente vai mostrar isso também, mostrou isso também na reunião com o conselho. E aí ele chegou, por exemplo, à conclusão que esse projeto aqui, ele tem, por exemplo, uma probabilidade aqui de uns 30%, 40% de que ele seja negativo. E é esse o mundo. Bom, como ele tem essa chance de ser negativo, ele pode chegar à conclusão que é o seguinte: ele não quer financiar esse projeto sozinho, ele pode chamar um sócio, que é uma forma de dividir o risco dele, mas usando as mesmas ferramentas de avaliação que foram mostradas aí no curso. Além disso, tem um outro problema. Ele pode chegar à conclusão que, uma vez que esse negócio tem risco, ele só entra nesse negócio agora se tiver uma expectativa muito boa de ganhar dinheiro. Então, ele vai chegar à conclusão aqui, por exemplo, que embora um projeto exija um investimento de 1 bilhão, e o valor desse projeto hoje, em tela de caixa, seria 1,5, daria um VPL aqui de 500 milhões, ele só entra se o VPL for pelo menos o dobro do investimento. Perdão, ele só entra se o valor do projeto for pelo menos o dobro do investimento. Esse tipo de situação, você escuta isso todo dia na prática, tanto no mundo das empresas quanto na sua vida pessoal. Quantas vezes você não ouviu dizer, vai comprar um carro, por exemplo, um carro usado, você fala, pô, eu só compro esse carro se ele for muito baixo, ou seja, se ele tiver um VPL suficientemente alto. Então, são exemplos aí em que envolvem algumas aplicações em diferentes áreas aí, tanto de avaliação quanto de tomada de decisão aí nas empresas,
ok? E aí você geraria uma tabela tipo essa aqui, que seria a tabela final de consenso para agradar tanto as duas acionistas aqui, né? Tanto a senhora Luzia, que tem 75 anos, quanto a senhora Luísa, que tem 28, está preocupada com a sua filha Pamela aqui, que tem 2 anos. Bom, como que você vai saber que esse VPL acontece na prática? Aí vem os controles, porque esses projetos, geralmente, são muito grandes, projetos aí de 20, 25 anos. Você calcula metas que tem no dia a dia, mas se você não tiver controles diários, você corre o risco de que aquele VPL, de fato, não aconteça no longo prazo. Como que a gente vai controlar isso? Tem um indicador particularmente importante, que é o chamado retorno sobre os ativos. Toda empresa monitora isso. O que ele faz? É uma conta simples. Todo ano o pessoal faz isso. Ele pega a produção, multiplica pelo preço menos o custo, tira os tributos e divide pelo valor dos ativos naquele ano. Agora, o que é esse valor dos ativos? Imagina que você seja um investidor. Se você vender os ativos da empresa, equipamentos, computadores, instrumentos, terrenos, e vender isso no mercado, você vai encontrar um valor em dinheiro, que aqui está, e esse valor em dinheiro é o que eu chamo aqui de valor dos ativos no período. Se você pegar a produção, multiplicar pelo preço, tirar o custo, isso aqui vai te dar o lucro bruto. Tirando os tributos, isso aqui em cima é o lucro líquido. Então, isso aqui em cima é simplesmente, no numerador, o lucro líquido. Agora, vamos lá. A produção, quem controla é o mercado, não é você. O preço, quem controla é o mercado, não é você. Tributação, quem controla é o Congresso. Essa é a política, não é você. Então, o que sobra para você gerenciar no dia a dia? O custo. E se você pegar o custo da maioria dessas empresas, o custo dentro dos componentes do custo, um dos que vocês têm engenharia mecânica e a maioria dos engenheiros mecânicos que eu conheço estão trabalhando, é exatamente para controlar custo de manutenção de sistemas de produção. E o custo de manutenção vai estar mais ou menos em torno aqui de uns 35% do custo de produção. Então, um dos seus grandes desafios no dia a dia vai ser fazer avaliações de novos projetos para ajudar a reduzir esse custo de manutenção. E como é que você vai fazer isso? Comprando equipamentos mais eficientes, substituindo equipamentos existentes, eliminando equipamentos que não mais precisam, modernizando instalações e assim sucessivamente. Tem um outro show aqui dos indicadores, que eu não vou entrar em detalhe em todos eles, até pelo nosso tempo. Mas tem uma série de outros indicadores e sempre estão surgindo. Atenção para 2 aqui famosos. Esse EVA aqui, que é o Economic Value Added, possivelmente você vai ouvir sobre ele. E esse aqui, ó, o famoso CVA, é o Cash Value Added. Vocês certamente vão ouvir na sua vida profissional também. E o último, que me chamou a atenção, é esse aqui, porque ontem ele foi até bastante falado aí com a questão da privatização da Eletrobras. O EBITDA, que é o caixa da empresa antes de pagar tributação, depreciação e amortização, que é um indicador muito grande, muito interessante para controlar endividamento. Então, a ideia geral é que se você controlar tudo isso, você vai ter uma série histórica de valor desses indicadores crescendo aí ao longo do tempo. E um ponto para você pensar. Embora hoje a gente use tanta tecnologia, uma provocação, quando você vai analisar historicamente, tanto esse indicador aqui, que o ROI, que é a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, ou a taxa de retorno sobre os ativos, historicamente, desde 1920, isso varia aí de 8% a 15% ao ano. Então, se você pegar uma ExxonMobil, por exemplo, vamos pegar a GE, que talvez seja a maior empresa do mundo e ela existe talvez mais de 100 anos. Você pegar a taxa de retorno sobre os ativos da GE histórica, desde 1920, ela passou por várias revoluções tecnológicas e isso está mais ou menos estagnado aí para todas as empresas em torno aí de uns 8% até uns 14% ao ano. É mais ou menos isso aí, o valor desse número, ok? Pessoal, fique à vontade aí, se quiserem comentar qualquer coisa, fiquem inteiramente à vontade.
Se a gente falar um pouquinho agora aqui, vamos falar um pouquinho sobre os projetos aqui e avaliação econômica dentro dos projetos aí de melhorias operacionais. Eu acho que eu selecionei 2 aqui, até para a gente entrar e mostrar um pouquinho um exemplo mais próximo do real. São projetos aí para aumento de produção, redução de custo de manutenção, aumento de segurança, redução de riscos ambientais e assim sucessivamente. Então, a dica, se você quiser aprovar um projeto em qualquer empresa, diga que o projeto é importante para fim de segurança e meio ambiente. Hoje já tem até uma grande discussão em cima disso, mas basta você dizer, esse projeto é importante para a segurança, que geralmente ele supera todos os demais. O pessoal até brinca que basta você dizer que o projeto é importante para segurança que passa. E aí, um desafio, se o projeto é importante para a segurança, como nós vamos fazer a avaliação econômica dele? Faz, sim, senhor. Segurança é um problema econômico também. Embora quase nenhuma empresa vá admitir isso, mas a segurança é um problema econômico. E por que é um problema econômico? Porque um acidente ou até uma fatalidade numa empresa é caro e muito caro. O valor é altíssimo. Então, acaba sendo também um problema econômico. E nesse problema econômico, dentro desses diversos projetos que você vai utilizar aí no dia a dia, um dos seus grandes problemas é resolver dentro de um contexto desse aqui, por exemplo. Imagine que você tenha uma planta, essa planta, nesse eixo horizontal aqui eu mostro a disponibilidade da planta e nesse eixo vertical aqui eu mostro os custos. Ora, eu tenho o custo fixo, que independe do meu nível de produção, é dado por essa linha horizontal. Eu tenho aqui, nessa linha reta aqui, eu tenho o meu custo variável, energia, por exemplo, à medida que eu vou subindo aqui, o meu custo vai subindo, quanto mais eu produzo, quanto mais eu estou produzindo, o meu custo de energia é maior, insumos em geral. E eu tenho uma terceira linha aqui, que é uma curva, na verdade, que pode com cara de ser uma curva de potência, ou até um exponencial aqui, que é essa aqui, que é o custo de manutenção. Que é o seguinte, se a minha disponibilidade for baixa, eu vou precisar de baixa produção. À medida que eu aumento a minha produção, o que acontece com a disponibilidade? Vai ter que aumentar para atender minha meta de produção. Quando eu somar todos esses custos, eu vou chegar a uma conclusão muito interessante aqui no dia a dia. Se eu tiver uma disponibilidade abaixo aqui, desse valor A, que talvez seja uns 35%, a planta dá prejuízo. Por outro lado, se eu tiver uma disponibilidade acima aqui, de uns 75%, a planta vai dar prejuízo também. Então, boa parte do seu dia a dia, do engenheiro mecânico, que vai dar numa planta, vai ser brincar com isso aqui. Encontrar como que eu vou fazer projetos para maximizar, entregar a disponibilidade que eu preciso, de forma a maximizar o lucro que aqui está. Para isso, de novo, é muita parte de avaliação econômica. Falei sobre o payback, nesse meio tempo aqui. Por que ele é o campeão de audiência? Primeiro, a maioria do gerente, todo gerente entende, toda gerência entende. Existe pouca matemática no payback. Ele não garante eficiência econômica, mas nesse nível de projetos, de pequenas melhorias operacionais, aqui ninguém está muito preocupado com isso também. O gerente está mais preocupado em atender as metas do dia a dia dele. São projetos pequenos, às vezes menores do que 1 milhão. E responde essa famosa pergunta aqui, de que quanto tempo você vai reduzir, obter o investimento de volta. Eu peguei um exemplo aqui, só para ilustrar, para vocês sentirem, embora a gente não vai discutir, mostrar a metodologia aqui, vai discutir um pouquinho um sistema, um caso próximo aí do real. Considere o caso de uma empresa que possui um sistema de bombeamento de fluidos. Isso é comum em processamento mineral, petroquímica, é comum aí em produção de petróleo, tratamento de água, até processamento de esgoto, todo lugar, toda planta você tem movimentação de fluido. Como é que é feita essa movimentação de fluido? Na maioria das vezes é feito por meio de bombeamento. Pode ter alguma coisa por gravidade, mas na maioria das vezes é por meio de bombeamento. O sistema não pode parar. Inclusive, esse problema aqui, a inspiração dele foi de uma pessoa da Sabesp que falou comigo há poucos dias, tinha um problema parecido com isso. Você é chamado para opinar
e o supervisor de turno sugere as seguintes opções. O sistema não pode parar, você precisa dar sugestões para que alternativas de projeto que sejam econômicas e que entreguem a disponibilidade que ele quer. Ele fala, a palavra-chave é aqui, ó, o sistema não pode parar. Pense numa estação de tratamento de esgoto da Sabesp, por exemplo, em São Paulo, estação de Pinheiros. Ele não pode parar. Se parar, o que vai acontecer? Tem 6, lá eu até conheço, tem 6 motobombas nessas. 6 motobombas não podem parar. E você precisa de garantir, talvez para o gerente, para a diretoria, que por sua vez precisa de garantir para o governador, que o ano que vem não vai faltar, não vai ter uma falha ali. Bom, você tem algumas alternativas. Projeto 1. Você vai utilizar, você vai comprar bomba grande e vai fazer apenas manutenção corretiva nela. Ou seja, você não vai parar essa bomba todo mês para ficar fazendo manutenção preventiva nela. Projeto 2. Você vai usar uma bomba e vai fazer manutenção preventiva num determinado intervalo. Não vamos entrar muito em detalhe aqui em como vai ser esse intervalo nesse momento, mas você vai ter que fazer. Projeto 3 ou alternativa 3. Você vai utilizar 2 bombas mais baratas. Uma bomba vai estar ativa e outra bomba vai estar em stand-by. E você só faz manutenção corretiva. É uma outra opção. Você tem essas alternativas. Projeto 4, aqui está embaixo. Você vai usar 2 bombas mais baratas. Uma bomba está ativa, fazendo bombeamento, e tem uma segunda bomba em stand-by. Esse termo aqui todo mundo conhece, né? É o caso de um carro, por exemplo. O carro tem 4 pneus em funcionamento e tem um pneu que tem stand-by parado ali para ser utilizado somente em caso que alguns dos pneus que estão ativos, que são os 4, vierem a serem objeto, a falhar, perder sua função. Porém, aqui ele está em stand-by, mas você faz um rodízio após a interrupção da bomba. O que ele faz? Toda vez que a bomba ativa parar, a bomba que está em stand-by, ela entra em operação e a ativa vai para stand-by. Quando a que está ativo parou, falhou, ela volta a ser stand-by e a que estava em stand-by volta a ser ativa. E assim você vai fazendo esse rodízio aí ao longo do tempo. E a outra opção seria você utilizar 2 bombas mais baratas em paralelo. O que é em paralelo? As 2 bombas estão funcionando continuamente, sendo que apenas uma das bombas é necessária. Mas você tem 2 trabalhando continuamente. Esse é um tipo de problema que muitos de vocês vão encontrar de problemas de melhorias operacionais. Como que eu saio desse abacaxi? Como é que eu resolvo isso? Avaliação econômica. É um problema, basicamente, é um problema econômico. Envolve um pouquinho mais do que a avaliação econômica aqui, mas a decisão final ela vai ser uma avaliação econômica. Bom, depois de fazer algumas contas, e quebrar a cabeça um pouquinho, depois de fazer algumas contas, você pode chegar a alguma coisa, tipo isso aqui, ó. Se você usar apenas uma bomba, você vai entregar uma disponibilidade de 89%. Ou seja, 89,67% do tempo, essa bomba estará em funcionamento. E, consequentemente, aí em mais ou menos aí, digamos, 10% do tempo, essa bomba estará parada. Ela tem um certo custo de manutenção, um valor presente, um certo custo de manutenção para 10 anos de operação, e isso vai dar um custo total aqui, ó, de R$321 mil. Então, você entrega 89% de disponibilidade e vai ter um custo de R$321 mil. Opção 1, a outra opção, que seria você colocar essa bomba e fazer manutenção preventiva nela. Você sobe a disponibilidade para 93, mas olha o que aconteceu com o custo. O custo já subiu para 529. A outra opção é você colocar uma bomba ativa, e a outra é a bomba stand-by. Olha só, a disponibilidade já subiu para 97,9. Mas olha o que aconteceu com o custo nesse caso aqui, ó. O custo subiu, mas nem tanto. Compara essas 2 alternativas aqui, ó. Do ponto de vista econômico, elas são bem próximas. Vamos ver as outras opções que você tem. A outra opção aqui, ó, seria você colocar uma bomba stand-by, uma bomba ativa e uma bomba stand-by, porém com rotação. A disponibilidade foi a maior que você teve nessa rotação. Mas para isso, você vai gastar mais também, porque mais gente, você vai ter que fazer rotação em bomba, isso é trabalhoso. O custo subiu um pouco mais. Então, essa
Você veja que à medida que a disponibilidade está subindo, ou seja, o sistema está cada vez entregando mais horas de produção, mas o custo também está subindo. E aqui, ó, nós temos uma outra alternativa aqui, que ela é claramente ineficiente em relação aos demais. Ó. Você entrega aqui 96% de disponibilidade, colocando as duas bombas em paralelo, ou seja, as duas estão funcionando, sendo que você precisa somente de uma. Seria o caso de colocar aí na sua sala, aí no Unicim, por exemplo, 3 impressoras, sendo que você precisa de uma, mas as 3 estão lá em paralelo trabalhando, você precisa só de uma. Confiabilidade altíssima, mas, por outro lado, você vai ter custo. Quer dizer, vai ter custo. Nesse caso aqui, ó, nem aumentou tanto em relação à opção de stand-by. Mas olha o que aconteceu. E aí ele só faz corretiva. Mas olha o custo. Seria claramente a de maior custo, seria aquela de você colocar as duas bombas funcionando o tempo todo, porém apenas uma funcionando. Esse aqui é um exemplo típico em que você envolve tanto uma análise econômica, e a decisão final é com base nisso aqui, ó, mas isso aqui para o pessoal da área econômica, mas a tomada de decisão deve também considerar isso aqui, porque essa outra variável aqui ela é importante. Então, pessoal, em a maioria dos projetos de melhorias operacionais, você vai ter essa característica. A questão econômica, ela é muito importante, e geralmente é a que decide, mas ela decide juntamente com alguma outra coisa. Nesse caso aqui, ó, já te faço um desafio. Se você fosse tomar uma decisão e você precisasse de pelo menos 90% de disponibilidade, 90% já me atende. Qual seria a sua decisão nesse caso? Obviamente, seria esta alternativa aqui de uma bomba fazendo manutenção preventiva nela, que ela te entregaria 93,12 com um custo de 529. Isso se você precisasse pelo menos de 90% de disponibilidade. No entanto, o gerente, possivelmente, querendo mostrar mais eficiência, ele ia pedir para você arredondar isso aqui para 90, porque nós temos aqui com 89,6. Vamos usar o critério de arredondar a primeira casa decimal. E aí, ele entregaria 90 cravado aqui, com esse custo menor de 321. Ou seja, seria a tomada de decisão, aí veria, né, uma série de coisas, além da avaliação econômica pura e simples. Um pouquinho de política, um pouquinho de bom senso, um pouquinho de outras coisas aí também na tomada de decisão final. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, que é o segundo exemplo, que eu achei bastante interessante, é o problema de vida econômica. E aí, isso eu comecei com a vida econômica, desde a nossa vida econômica pessoal até a vida econômica de equipamento. Peguei um exemplo do futebol, todo mundo gosta. Aqui é uma foto que eu peguei do Pelé, quando ele tinha, acho que 17 anos, auge da carreira, a vida econômica, a vida dele, perdão, as diferentes. A vida do Pelé como jogador de futebol foi o quê? Talvez uns 17, 18, até ali próximo ali de uns 30 anos. É a primeira fase da vida dele. A segunda fase da vida dele, encargo de direção. Talvez, eu não sei que idade que ele tinha aqui, mas talvez uns 45, 50 anos por aí. Então, ele já saiu, ele não mais estava no futebol, essa fase da vida dele foi encerrada, ele não tinha mais vida de atleta, mas ele tinha vida aqui em cargo de direção. Isso vale para o Pelé, isso vale para o Maradona, isso vale para os Zico, isso vale para nós também, para todos nós. A terceira fase essa fase aqui de cargo de direção se encerrou e ele estava aqui numa terceira fase. Veja que ele está mais velho aqui, ó, junto com o Maradona, em ações de marketing. Então, são fases diferentes, são vidas diferentes. Pega o caso de um equipamento. Isso aqui é um caminhão fora de estrada, um caminhão Caterpillar usado na produção de minério. Esse caminhão vai ter uma vida econômica, uma vida para produção de minério, aí talvez, vamos pensar aqui, uns 4 anos, mais ou menos. Uns 3, 4 anos é o período de vida econômica dele. Depois disso, lembre que eu falei que a cada geração de novos equipamentos vem com 2 a 3% de economia no consumo de energia, de aumento de eficiência energética. Depois de uns 3, 4 anos, não é econômico ficar com esse caminhão. É melhor você comprar outro. No entanto, esse caminhão, ou ele é desmobilizado, ou ele passa a ser econômico, não transportar minério, mas fazer o quê?
cuidar de molhar as pistas para evitar poeira. Então, a vida dele como transportador de minério é uns 3, 4 anos, e depois ele assume uma nova fase da vida aqui. E o grande problema nosso na prática é saber qual que é a duração dessas diferentes vidas. Vou mostrar um exemplo aqui, só para ilustrar esse problema. E eu falo o seguinte, ó, no seu novo emprego, o seu gerente é responsável por fazer projetos de melhorias no almoxarifado depois de um estudo de gap de processo. Foi lá que Accenture, a McKinsey, e determinou, falou que tem que resolver, tem que baixar o custo e tem que aumentar a eficiência lá. E lá nessa área de almoxarifado tem uma empilhadeira para transporte horizontal e vertical de pequenas cargas. E essa já se encontra em operação desde 2011. Há uma discussão sobre a sua substituição ou não devido a critérios econômicos. Caso próximo do real. Há pessoas contra e outras a favor. O custo de aquisição e instalação desse equipamento é 500 mil. E aqui eu dou uma série de valores. Taxa de depreciação, a alíquota de imposto de renda, perda de valor de revenda, uma série de valores que vamos passar um pouco por cima disso. Mas eu dou o custo de manutenção dela, mas o grande problema nosso hoje é saber o seguinte: quando que eu devo fazer a substituição? Esse é o seu grande problema. O seu chefe te chama e te fala o seguinte, ele quer saber qual que é, quer conhecer o seguinte, qual que é a vida econômica dessa empilhadeira, ou seja, quer saber o momento ótimo para você fazer a substituição dessa empilhadeira. Esse que é o grande desafio, é fazer a substituição dessa empilhadeira. Bom, pessoal, esse problema é um dos mais comuns que você, em projetos de melhorias operações, se defrontar. Eu não entrei aqui no como fazer, como eu disse, mas eu digo para você vai passar por dois conceitos fundamentais, por alguns conceitos fundamentais aqui que você viu aí ao longo do curso. Você vai passar aqui por conceito de valor presente líquido, você vai passar aqui pelo conceito de valor periódico equivalente, ou custo anual equivalente, ou custo periódico equivalente, alguma coisa nesse sentido. Você vai passar aqui pelo conceito de custo de oportunidade do capital. E indo direto no ponto aqui, olha que interessante. Aqui eu tenho anos de operação, que eu posso ficar com essa empilhadeira, e aqui eu tenho os chamados custos dela, os equivalentes dela. Eu tenho aqui uma legenda que mostra custo anual de desativação, que é esse azulzinho que está aqui embaixo, que ele decresce ao longo do tempo. O custo equivalente de capital, ele decresce aqui ao longo do tempo. O custo anual equivalente de manutenção, que cresce aqui, e o custo anual equivalente das falhas. Os principais componentes de custo. E quando eu somo tudo isso, na maioria das vezes, você vai ter uma curva, na formato disso aqui, uma curva em U. E o ponto ótimo de troca desse equipamento é aqui, ó, de 4 a 5 anos. Essa janelinha aqui, ó, que é a janela ótima de troca. Então, se você substituir deixar substituir essa empilhadeira, se você substituir agora, vai te custar aí em torno aí de, sei lá, uns 140 e quase 150 mil por ano. Se você substituir esse equipamento com 10 anos, olha o que vai acontecer? Esse custo, ó, já vai passar com 170 mil por ano. Se você trocar muito cedo, esse custo também sobe. Então, identificar o momento ótimo para fazer a substituição econômica é um trabalho importante e é um trabalho, assim, muito, como é que eu posso dizer, um trabalho de avaliação econômica muito importante no caso de plantas e de problemas de engenharia econômica. E certamente vocês vão se defrontarem com isso aí bastante. Ok, pessoal? Tem um último exemplo aqui. Vou pegar mais uns 5 minutinhos aqui, só para fechar esse último exemplo, que eu achei bem interessante. E aí eu abro para que o espaço aí para vocês, como é que fala? Para vocês fazerem algumas perguntas e fiquem inteiramente à vontade. Um outro problema que você vai encontrar muito no seu dia a dia prático envolvendo a avaliação econômica, é a decisão entre fazer reforma num equipamento ou continuar com o equipamento existente. Isso é muito comum em todas essas empresas aí em capital. Sabesp, Vale, Petrobras, isso aí é muito comum e que envolve muita avaliação econômica. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Pensando aqui, ó, no caso de uma frota de escavadeiras, uma frota de pá carregadeiras são usadas em carregamento de caminhão.
e essas já se encontram com elevadas horas de uso, então elas já vêm sendo usadas faz algum tempo, e nós temos 3 alternativas para os próximos 5 anos. Você é chamado a opinar. Opção 1, continuar com o equipamento, mesmo com custo crescente de manutenção. Opção 2, e disponibilidade decrescente também, porque quanto mais você gasta com manutenção, mais o equipamento tem que ficar parado na oficina. Opção 2, uma reforma com um representante local do equipamento. E aí você para o equipamento ali por 2, 3, 4 meses, faz uma reforma nele, e aí espera-se que ele fique bom por um tempo. Terceira opção, adquirir um equipamento novo. Então, você tem 3 opções. Continuar, deixa continuar do jeito que está e paga custo de manutenção. Opção 2, faz uma reforma. E opção 3, você faz a aquisição de uma nova unidade. Esse é o problema que está aí colocado e que certamente vocês se defrontarão várias vezes com ele. Aqui eu coloquei alguns dados, custo de aquisição, o custo da reforma, custo de combustível nele com opção de aquisição e opção de reforma, custo de mão de obra com opção de aquisição e opção da reforma, principalmente motorista, que não muda, é a mesma coisa, outros custos, custos de manutenções e assim sucessivamente. Bom, depois de fazer algumas contas, a gente pode chegar à seguinte alternativa. Eu calculei aqui o valor presente líquido da opção de continuar, o valor presente líquido da opção de aquisição e o valor presente líquido da opção de reforma. E esses resultados aqui trazem uma mensagem muito clara e muito interessante, que é o seguinte: eu peguei aqui, fiz uma análise de sensibilidade aqui do valor presente líquido em relação ao custo de oportunidade do capital. Olha só, se o custo do dinheiro for baixo, se você tiver numa economia em que a gente tenha inflação baixa e custo do dinheiro baixo para as empresas, que é uma situação de Alemanha, de Estados Unidos, de Japão, qual que é a opção econômica mais vantajosa? Olha o gráfico aqui, ó, é a opção de aquisição. É comprar um equipamento novo, é substituir o equipamento existente por um novo. Por outro lado, se eu estiver numa região aqui, ó, de custo de capital alto, de inflação alta, que é a situação que o Brasil passou por ela aí no final dos anos 80, os anos 90, onde a inflação era muito alta, então o custo de capital o custo de oportunidade do capital do dinheiro era muito alta. Então, qual que é a opção economicamente interessante para a empresa? Não é comprar equipamento novo, é simplesmente continuar com o que você tem pagando manutenção por ele. E isso leva ao que se chamava no Brasil, que era o famoso sucateamento do parque industrial, onde você ouviu o pessoal falar, com essa taxa de juros que tem no Brasil, não vale a pena investir, a indústria está sucateada. O que o empresário queria dizer com aquilo? Ele dizia que não era economicamente viável comprar equipamentos, mas simplesmente continuar aqueles que você tinha. Bom, pessoal, acho que esses 2 exemplos já deu para dar uma visão geral. Tinha um outro exemplo aqui da vida pessoal, que envolve avaliação econômica, mas eu deixo para vocês brincarem com eles aí, e vamos usar esse tempinho agora para a gente usar aí, para a gente fazer alguma, como é que fala? Deixar para vocês fazerem alguns comentários sobre qualquer um desses temas que a gente discutiu aqui. Gabriel, obrigado aí pela palestra inicial, para perguntas. Eu só queria, essas perguntas, destacar a apresentação excelente, a apresentação aí, bons exemplos, destacar a importância de alguns pontos que você falou aí, que a integração entre a engenharia, que é a área deles, né? Estatística, economia e otimização, né? Toda hora, para dar os exemplos, você tem que falar desses conceitos misturados, né? Vai falar de média, vai falar de máximo, mínimo, risco, vai falar de avaliação daquele projeto. Então, estatística, economia e otimização vão acabar entrando em qualquer problema prático de engenharia, aí, né? Não tem como fugir disso. E o segundo ponto, que é assim, você falou de alguns indicadores novos aí, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar para eles também como ensinamento aí. O importante para eles é dominar
os conceitos, né? Porque se você falar um indicador novo e explicar como ele é calculado, pronto, eles já entenderam como que vai fazer, né? Mas se você decorar aquele indicador, aquilo lá, tá, como você disse, não entender realmente o VPL, depois você fala de um outro nome, eles já não vão entender mais essas coisas. Então é importante para vocês fixarem esses conceitos aí do fluxo de caixa, como se calcula, a importância disso tudo aí para que cada empresa pode usar, né, dependendo do tipo de negócio, um indicador diferente. Para cada empresa, às vezes o investimento é mais importante, às vezes o retorno é mais importante, às vezes, como você disse, uma empresa mais nova, mais avessa ao risco, essas coisas. Então, vocês dominando o indicador, vocês vão se adaptar, dominando os conceitos, vão se adaptar facilmente aí com os novos conceitos, né? Então, vamos abrir para as perguntas aí. Eu não sei se fizeram no chat ou se quiserem fazer no chat, ok. Se quiserem fazer ao vivo, podem perguntar aí, pessoal. Fique à vontade, pessoal. Professor, Gabriel aqui. Opa! Duas coisas que ficou eu fiquei um pouco na dúvida. Quando você coloca, sabe aquele slide das bombas? Das bombas? Volto nele aqui. Do custo de bomba lá. O custo das bombas? Esse da frente. Não, o da frente. Essa tabela também. Esse aí. A tabela. Eu não entendi direito, porque, por exemplo, por que as duas bombas em paralelo saem mais caro do que uma bomba só? Tipo, pois é. Para mim seria só a soma das duas bombas, teoricamente, vamos supor, você colocaria só duas bombas funcionando no mesmo lugar, então teria que dar 640, mais ou menos, alguma coisa assim. E duas em paralelo dá 803. Então, esse aqui, você já viu algum problema parecido com esse? Já vivenciou algum problema parecido com esse alguma vez? Ou já viu em algum estágio, alguma coisa assim? Nossa, não. Por isso que eu não entendi essa parte. Aqui, só para ilustrar, viu? Eu só trouxe, eu não entendo como fazer, como eu disse, eu só trouxe o problema só para ilustrar, ok? Uhum. O que acontece? Quando você coloca... Eu tinha várias opções. Eu omiti uma informação aqui, que eu passei rapidamente, uma informação até interessante, e é essa informação aqui, ó, que é a informação de como que é o comportamento de vida dessas bombas. Qual que é o tempo de vida dela e como que é a modelagem, como é que eu posso dizer? Como que é a modelagem do tempo até entre falhas dessas bombas. Mas aqui o que acontece? Se você tiver duas bombas em paralelo, você está consumindo energia ao mesmo tempo e você vai ter que fazer a manutenção dessas duas bombas simultaneamente. E isso vai aumentar bastante o custo delas. Porque as duas, entendeu? As duas estão funcionando simultaneamente. Como esse aqui é um exemplo hipotético, talvez num caso, você pode dizer, não, mas a gente pode, como é que eu posso dizer? A gente poderia, talvez, correr até de uma bomba mais eficiente? Pode. Mas a ideia é, uma vez que você tem as duas bombas funcionando em paralelo, as duas bombas em paralelo têm vantagens e desvantagens. Primeiro que você tem capacidade de produção, capacidade aumentada e consequente, a capacidade sua ela é maior e, consequentemente, o seu sistema, em princípio, ele tem mais capacidade de produção. Mas tem um problema também. Se as duas bombas forem exatamente iguais, exatamente na mesma condição, a probabilidade que elas venham falhar muito próximo uma da outra é muito grande. Então, esse pode ser um problema também, que às vezes as duas, elas degradam com a mesma velocidade e que elas venham falhar muito próximas umas das outras. E isso pode fazer com que o sistema pare, porque as duas falharam praticamente no mesmo tempo. E o outro ponto é porque é mais manutenção que você vai ter que fazer. Quando você parar uma, você vai ter que parar a outra também, se elas são exatamente as mesmas, e você, consequentemente, vai ter um custo maior, porque é mais energia, mais manutenção para as duas. No caso desse, só a outra que está em operação. Mas isso para esse caso particular aqui, viu? No caso desse exemplo, não é regra, não. Cada caso é aquilo que o Denis falou. Você vai ter sempre envolvido com esse problema, né? É a avaliação econômica, é a estatística, é a otimização. Esse é o instrumental básico aí para resolver qualquer problema aí típico aí de engenharia. Certo, entendi. Outra coisa que ficou um pouco na dúvida. Quem faz o cálculo de
custo ao longo dos anos, sabe aquele último slide que você passou? Você teve o cálculo da empilhadeira, se não me Esse engano. aqui? Não, aquele gráfico onde você... Esse aí. Esse aqui? Não, é depois desse. O que tem um gráfico que ele fala que o ideal é de 4 a 5 anos ali. Esse aqui. Esse aí, Uhum. Isso aí, quem faz o cálculo é quem compra ou quem projeta a peça, né, o equipamento? Uhum. Boa pergunta. Cada empresa tem a sua área. Vou te falar na prática como funciona e como deveria ser. Os fabricantes de equipamentos fazem visita querendo vender os novos produtos, os novos equipamentos. Isso é normal. O fabricante de equipamento não vai fazer essa conta. Quem tem que fazer essa conta é o usuário. Por exemplo, dificilmente a WEG vai fazer essa conta aí para mostrar para a Petrobras desse jeito, enquanto é a vida econômica dos equipamentos. Até porque, muitas das vezes, ela tem um produto novo para ser lançado antes de atingir esse ponto aqui de custo mínimo. Então, em princípio... Foi o que eu pensei. A parte seria que uma simulação, por exemplo, porque assim, você tem um produto que você acabou de lançar no mercado e você fala que ele tem uma vida útil de 5 anos. Cara, ninguém sabe como é que ele funciona. A vida econômica, viu? Tá. A vida útil é o quê? Tem várias definições também, mas depende. Se você pegar a vida útil de um rolamento, por exemplo, qual que é a vida útil do rolamento? É o tempo compreendido entre a instalação até o instante que ele falhou. Aquela é a vida útil dele. Aqui nós temos a vida econômica, que é diferente da útil. Geralmente a vida útil, ela continua, e a vida econômica acaba antes, entendeu? E esse é um dos principais pontos assim, nas empresas, que muitas das pessoas não reconhecem, muitos engenheiros não reconhecem isso. O equipamento já ultrapassou o momento de substituição faz tempo, e ele não substitui. Quer ver um caso típico? Ontem nós tivemos a autorização de privatização da Eletrobras. Cara, a Eletrobras, o que tem de equipamento antigo na Eletrobras, e o setor elétrico, por exemplo, eu conheço razoavelmente, porque eu fiz muito projeto do setor elétrico. O que tem de equipamento, a Eletrobras, o que tem de equipamentos antigos, que isso aqui já passou do ponto faz tempo, isso aqui, aos montes. Então, nas empresas, quem é geralmente responsável por fazer essas contas que você me perguntou? Numa mineradora, por exemplo, geralmente é o pessoal de manutenção. É a engenharia de manutenção que faz isso. A engenharia de manutenção que monitora os custos dela e ela encontra esse ponto. Já no setor, por exemplo, de empresas de geração de energia, às vezes a área de engenharia faz isso, às vezes a área econômica é que cuida dessas análises. Ou às vezes a engenharia fornece alguns dados de custos e a parte da área econômica, da engenharia econômica, porque tem empresa que tem uma área de engenharia econômica ou de gestão econômica, às vezes só muda o nome, eles fazem essas contas. Isso depende, cada empresa tem uma área, mas a abordagem principal, a ideia é obter essa vida econômica que está sendo mostrada aqui. Tá bom. Acho que era mais isso. Esses foram os 2 pontos que eu fiquei com mais dúvida em relação a isso, mas bem interessante, extremamente interessante. A maioria dos engenheiros estão nessa área de projetos de melhorias operacionais, mas é óbvio que tem muitos também, alguns que vão para essa primeira área aqui que eu estava mostrando, né, que é a área de encontrar os projetos com VPL positivo, né, um novo trator, um novo computador, um novo carro, e assim sucessivamente. Mas em todas elas envolve esse tripé aí, né? Análise de dados, modelo econômico e a otimização, né? E todo decisor quer o ótimo para tudo. Mais perguntas, pessoal? Acho que era só isso Gabriel, mesmo. Não, eu ia até perguntar, porque, por exemplo, eu fico pensando assim, você tem uma coisa que é mais palpável para a gente, carro. Então, assim, que as pessoas tenham acesso e você faz a manutenção. Geralmente, pelo menos na minha experiência, você tem alguns pontos de manutenção muito alto. Então, tipo, a vida econômica do bem, ela teria uma parte onde, por exemplo, vamos supor, a cada 100 mil quilômetros você tem que fazer uma manutenção alta. Então, com 90 mil, ele é econômica, ele seria o ponto ideal de vender. Só que com 110 você já fez essa manutenção e você vai ter mais 90 mil
quilômetros sem uma manutenção. O gráfico não deveria ser, por exemplo, algo mais parecido com uma senoide, não talvez com algo desse jeito? Vamos Aquele lá. último gráfico. Esse aqui. Isso. Aham. Você analisou aí então, essa é uma boa colocação. Você analisou, o que você quer dizer é o seguinte, você imagina que se a gente tiver esse negócio no longo prazo, esse custo seja mais ou menos alguma coisa assim, ó. O custo vai baixo, o custo vai aqui, ó, baixo. Chega em 100 mil, a gente teria como se fosse um pico assim. Isso. Depois o que acontece? Esse custo cai, vai assim, depois é como se fossem os picos assim, certo? Isso. Alguma coisa assim. Pois bem, muitos equipamento de caminhão fora de estrada, tipo o que eu mostrei ali, aqueles tratores, o custo é assim, ó, baixinho aqui, depois tem que fazer uma reforma nele, uma reforma de motor, daí isso aqui, depois baixinho. Hoje você vai trabalhar com mineração, viu, Xará, Gabriel? Baixinho aqui, vai ser engenheiro lá na Caterpillar, baixinho aqui, e depois vai dar um salto um pouco maior. Opa, desenhei errado, mais ou menos assim. Ok? Qual que é a diferença dessas duas visões? Isso aqui, você enxerga isso se você acompanhar no tempo, ao longo do tempo. Você vai enxergar aqui, ok? No primeiro ano, daí o custo por ano. Esse gráfico aqui, ó, eu escrevi aqui, são custos equivalentes, então não são custos anuais, são custos equivalentes por ano. Então, é como se eu normalizasse todos esses picos aqui num valor equivalente por ano para eu encontrar o ponto ótimo para tomar a decisão. Ok? Mas na prática, é isso aqui que você vai encontrar. Cheio de picos desse jeito aqui. Ó. Esse aqui que é o padrão, na prática. Então, esse é um gráfico mais geral, o outro seria um gráfico mais específico e assim, é caso a caso, né? Cada caso. Isso, esse aqui é o que você vê na prática, é o custo em cada um dos anos. Esse aqui não é o custo não é o custo do ano específico, é o custo equivalente por ano. Entendi. Entendeu? Essa que é a diferença entre os dois gráficos. Isso aqui é um dos problemas aí que mais surgem dúvidas e que mais o pessoal trabalha na engenharia econômica é exatamente encontrando essas vidas econômicas desses equipamentos. E não confundir essa vida econômica com depreciação, né, Gabriel? Não. Diferente. Não. É verdade. Cuidado com o pessoal que está aprendendo agora para não confundir, né? Esse é um outro ponto interessante. Às vezes, em empresa, o pessoal fala assim, a gente tem que trocar o equipamento que já depreciou. Não tem nada a ver. A depreciação, basicamente, é o quê? Um benefício fiscal, né? Isso aqui é uma questão econômica. Exatamente, que a gente tentou passar para ele. Depreciação é um conceito de contabilidade que pode gerar um benefício fiscal, essas coisas. Não tem nada a ver com vida útil, o nome confunde mesmo, né? O nome confunde, mas cuidado aí na vida econômica. Mais perguntas aí, pessoal? E, no caso do carro, pessoal, só para uma provocação que eu deixei na frente aqui, ó, duas provocações na vida pessoal. Fica para vocês brincarem com ele aí, ó. Fiz uma aqui para os fumantes, mas vamos nesse do carro aqui, ó. Você pensa em comprar um carro que é para você ir para a Unicamp estudar. Você chegou aqui agora e quer comprar um carro para ir para a universidade estudar. Você tem duas opções. Você comprou um Corcel 2 1977, relíquia da cidade, que exige um investimento de R$8.000. Ou um Honda Civic 2021, que exige 115. Qual o custo de cada uma das alternativas? Fica aí para vocês brincarem. Alguém me falou sobre o carro, aí fica aí para brincarem essa provocação aí. Também é avaliação econômica. E é importante que na avaliação econômica entram outras coisas, né? Até o conforto entra, né, Gabriel? Tem que quantificar isso. Né? Certamente, se for quilômetro rodado, o Corcel 2 ganha disparado, mas ninguém quer.
Gabriel, acho que se não tem mais perguntas aí, eu gostaria de agradecer a sua palestra aí, bem interessante. Se tem alguma coisa. Eu que Professor, agradeço, pessoal. O Renan quer uma pergunta, pode Oi, falar. Renan, diga aí. como que é feita a avaliação de segurança e meio ambiente no geral? Tem parâmetros específicos? Boa pergunta. Deixa eu ver, Renan, deixa eu ver onde você estava embaixo aqui, né? Renan, boa pergunta, cara. Esse é um desafio para fazer avaliação econômica aí envolvendo segurança. Embora esteja gravado, eu nego depois se me perguntarem de novo. Mas qualquer empresa, a empresa, ela vive de fluxo de caixa. Então, a questão ambiental e a questão de segurança, ela é uma questão econômica, no fundo, ela é uma questão econômica também. Quando você vê que as empresas têm políticas tão rígidas quanto ao meio ambiente e quanto à questão da valorização à vida, uma questão é ética. Nenhum gestor quer uma morte na sua empresa. Ninguém quer isso. Mas, caso isso venha acontecer por alguma ruptura de algum critério venha acontecer, tem uma penalidade econômica muito grande. Só para dar um número, eu não tenho os números hoje não, mas esse número, uns 10 anos mais ou menos, que eu obtive esse número de uma grande empresa, o cara falou comigo que custava mais ou menos R$1 milhão a morte. R$1 milhão há uns 10 anos. Eu não sei quanto custa isso hoje, mas é uma questão econômica também, no fundo. Penalidades, multas diversas, então é uma questão econômica também, no fundo. Mas isso é uma coisa meio sigilosa, assim, ninguém conta. Tem um pouco de uma coisa difícil de medir aí também, mas logicamente o marketing consegue fazer isso, que hoje em dia o consumidor, ele está muito ligado a empresas que sejam, tem o seu lado aí de meio ambiente, tem um pouco dos acidentes, essas coisas. Então tem até o lado do marketing, você vai vender mais porque cuidou é uma empresa de certa forma mais ligada ao meio ambiente, essas coisas. Então, tem muito, está mudando muito esse conceito hoje, né, e esse valor está cada vez melhor, né. O Gabriel pode dizer mais do que eu, mas dá para ver na prática. Exatamente, hoje é uma preocupação muito grande. Da imagem, o custo de imagem é uma preocupação muito grande, é um grande desafio hoje, cara. E com as redes sociais, esse negócio é quase que instantâneo, a reação, ela é muito grande. Então, assim, tanto é que você vê grandes empresas, vamos pegar um caso prático, que é a JBS, que eu acho que tem que ser por aí mesmo. A JBS tem uma política agora que ela não compra boi de fazenda que o cara faça desmatamento. E aí, ao invés do governo colocar, a JBS tem milhares de fornecedores, de pequenos fazendeiros. Então, ao invés do governo fiscalizar fazenda por fazenda, ele vai na JBS. Se você comprar boi de fazenda que fez desmatamento, a multa é pesada. Então, a própria JBS, já por contrato, já pressiona as pessoas lá na frente. Então, hoje, igual o Denis comentou, tem uma mudança muito grande, né, nessa questão. E o que eu te digo é o seguinte, nenhuma empresa, eu diria que a questão de meio ambiente e a questão de segurança, hoje, ela pesa bem mais do que aquela questão do custo corrente ali das operações. Ninguém quer uma exposição dessas. Porque o custo de recuperação depois é muito alto. E como quantificar isso pode ser de uma forma relativamente simples, né, Gabriel? Só ver um aumento de vendas ou uma diminuição de vendas que um acidente pode causar, ou que um evento pode causar. Logicamente, você vai ter que ter números associados a alguma pesquisa, consumidor, alguma coisa disso, tentando quantificar isso. Se você for uma empresa desse tipo, com esse exemplo que o Gabriel deu do JBS, quanto a mais você vai vender por isso? Eles conseguem quantificar isso e medir qual o benefício disso e quanto eles podem gastar com isso, né? Exato. Ele faz uma conta que ele tem mais ou menos no marketing. Uma denúncia de que a JBS, por exemplo, esteja comprando boi de área desmatada. As redes sociais, por exemplo, divulgam as vendas dela em 7% durante 2 semanas. Ele faz uma conta, quanto custa aquele 7% de vendas e vai lá, quanto eu vou investir, por exemplo, em sistema de drones aqui para monitorar essas fazendas ou monitoramento via satélite dos meus fornecedores. É o que eles fazem. É VPN também, viu, pessoal? Acho que tem uma pergunta do Alfred. Tudo Pode VPN. falar. Bom dia, professor. Eu fiquei com uma dúvida que o senhor comentou que a Eletrobras pode ser
privatizada e que os equipamentos são antigos. Sim. Para uma empresa que vem adquirir, você acha que ela utiliza como moeda de barganha reduzir o preço de aquisição pelo fato do equipamento estar antigo ou por ser algo estatal não consegue ter essa moeda de troca, como se fosse uma empresa privatizada? Você fala assim, para ela, você vem, o comprador dela agora, você vai levar isso em consideração? É isso? Se, por exemplo, o governo falar, eu quero X milhões. Se a empresa que for comprar, ela consegue falar que os equipamentos antigos desvalorizam a empresa ou por ser algo estatal já é algo estabelecido? Vamos lá. Quando você vai comprar uma empresa, geralmente as pessoas compram assim, ele para e ele olha para os próximos 20 anos qual que é a entrada de caixa que essa empresa vai ter, vai me gerar. Independente de como que ela esteja, hoje os ativos dela, entendeu? Primeira pergunta é a seguinte, vamos pegar o setor de energia, que é um setor regulado. Qual que é a minha expectativa de entrada de caixa daqui nos próximos 20 anos? Suponhamos que ele estimou que essa entrada de caixa é 50 bilhões nos próximos 20 anos. A Eletrobras é muito grande. Os números, eu acho que isso é até pequeno. Vamos supor que a entrada de caixa aqui é 50 bilhões. Aí ele vai fazer o seguinte, bom, para eu gerar esses 50 bilhões, quanto que eu preciso hoje? Aí ele vai observar os ativos da Eletrobras, que é a conta mais ou menos, vai falar o seguinte, eu preciso investir 30. E aí ele vai analisar. Essa é a expectativa de entrada e a expectativa de investimento que ele vai ter que fazer. E a diferença de um menos o outro é o quê? VPL, a mesmíssima coisa que vocês viram aí dentro da aula. Então, independente de ser empresa pública ou empresa privada, a metodologia de avaliação ela é exatamente a mesma. E quando você diz que o governo quer, na verdade, o governo pode querer, mas quem vai decidir? Cada um faça suas contas. O governo faz as dele e o possível investidor, comprador, vai fazer as contas dele do lado de cá, do outro lado. Então, obviamente, se os ativos da empresa hoje estiverem bons, ele não vai ter que investir 30, talvez só 20. E isso ele pode pagar mais por ela, talvez. Agora, à medida que os ativos estiverem ruins, o novo investidor sabe que ele vai ter que investir na reposição daqueles ativos. Isso depende do contrato. O contrato exige que ele tem que fazer um investimento mais pesado no ano 1, no ano 2, no ano 3 e assim sucessivamente. Mas, em resumo, são exatamente as mesmas ferramentas que vocês vão usar aí no curso, que serão usadas aí na tomada de decisão, por exemplo, de um investidor para entrar ou não comprando ações da Eletrobras. Entendi, muito obrigado. Inclusive, no caso da Eletrobras, qualquer um de nós aqui vai poder comprar ações, porque ninguém vai poder ter mais que 10%, ela vai ser pulverizada, então qualquer um de nós pode comprar ações dela. Ok, obrigado. Gabriel. Oi, Ana. Oi, a gente que costuma fazer projetos assim, para algumas empresas está acostumado muitas vezes a ver uma certa relutância ou, sei lá, negligência da parte da empresa em considerar a parte econômica. Eles estão muito mais interessados na produção, né? Uhum. E muitas vezes chegam até tomar decisões erradas porque não consideram, né, essa parte econômica, investimentos e tal, e custos. Daí eu queria saber, assim, se você, como prestador de serviços para empresas grandes e pequenas, também se depara com isso e como que você faz para convencê-los, né? Você, mesmo mostrando os gráficos e tal, eu vejo ainda que muitos, eu acho que é desconhecimento de algum pessoal que trabalha com isso. Você falou uma coisa interessante. Empresa, geralmente, assim, quando você vai lá convencê-los, geralmente a taxa de sucesso é muito baixa. A taxa de sucesso é alta quando ele procura a gente. Aí é mais fácil. Mas o que acontece? Quando você tem uma situação de alto preço em relação ao custo, essas decisões operacionais, desses projetos de melhorias operacionais, o pessoal às vezes é muito focado em aumento de produção. Quando você tem uma situação em que o preço se aproxima do custo, então aí essas questões econômicas passam a ser muito mais importantes.
Então, vamos pegar o caso do petróleo. Se o preço do petróleo, vamos pegar o minério de ferro e petróleo. Ó. Pela primeira vez na história que eu me lembro, o preço do minério de ferro é quase 4 vezes o preço do petróleo. Hoje, uma tonelada de minério de ferro está mais de $200, um barril de petróleo dá o quê? Deve estar entre 50 e 60, uns 60 por aí, né? O minério de ferro está mais de 200. Em 1995, meu primeiro emprego, um preço do barril de petróleo, acho que era uns $30, que eu me lembro, e a tonelada de minério de ferro era 15, 16, e se inverteu. Então, se você pensar hoje, numa situação dessa, em que o preço de minério de ferro está em $200 a tonelada, ninguém, no dia a dia, numa empresa, numa mineradora, vai perder muito tempo em fazer avaliação econômica desses projetos pequenininhos aqui. Por exemplo, para substituir um equipamento e outros. Por quê? Porque o negócio dele é produção. O preço está tão alto que a decisão ótima dele hoje é produzir o mais rapidamente possível. Agora, vamos lá, o preço despenca depois aí, para, digamos, aí, metade a $100 por tonelada. Aí o pessoal para de ficar naquele desespero de produção e aí vem muito forte para essas questões econômicas. Então, isso é mais ou menos meio cíclico. E lembrar que se o preço se mantiver em 200 por muito tempo, o que vai acontecer? Daqui a pouco o custo chega lá também, o custo todo sobe. O problema é quando esses picos de altos preços, durante um tempo, que o custo não subiu ainda, porque tem muitas coisas travadas em contratos, aí realmente acontece o que você comentou. O pessoal às vezes nem se preocupa muito com essas questões econômicas. Aí ele se preocupa mais com isso que eu mostrei aqui, ó. Disponibilidade. O foco é aumento de disponibilidade, que é para aumento de produção. Então, eu vejo isso assim, depende muito das condições de mercado. O pessoal foge um pouco. À medida que o preço vai baixando um pouco, aí essas questões econômicas passam a ser mais importantes, às vezes, do que essas questões de disponibilidade. Petróleo a 30 barril, até o projeto do cafezinho eles cortam, né? Você viu isso recentemente, né? A Petrobras fez isso, passou por isso recentemente. Obrigada. Gabriel, acho que já deu 9h30, né? Que é o horário do final da aula. Aí. Gostaria de agradecer aí a palestra. Obrigado mesmo, foi bem interessante. Os conceitos que eles podem encontrar na prática aí na vida profissional. Espero que tenha sido útil aí, pessoal, para vocês. Tá bom? Vou parar a gravação aqui.